volta com o Entre Manas na sua 5ª temporada, com o nosso queridíssimo Roberto Abreu. E para continuar esse bate-papo, né, na tua história mais recente, você participou de um momento, nem vou dizer participou, né? Você foi protagonista de um movimento muito desafiador, né? Uhum. Que é essa questão toda da desmobilização de operação de uma indústria, né? O encerramento das atividades dela. Como é que foi esse processo para você? Que dores, que aprendizados isso trouxe para sua vida? Bom, Priscila, assim, respondendo sua pergunta, é uma pergunta bem complexa, né? De fato, foi uma experiência única, que para mim eu nunca tinha imaginado, nem nos melhores momentos, né, participar de uma situação dessas, mas a gente tem que enxergar tudo do lado positivo de cada coisa, né? Assim, inicialmente, né, como é que começou tudo, né? Eu fui convidado pelo meu chefe para uma reunião particular. Nessa reunião, a primeira coisa que me foi entregue foi um termo de non-disclosure, termo de confidencialidade, né? Que eu tive que assinar sem saber do que vinha pela frente. E aí eu fui impactado pela notícia de que o headquarter tinha tomado a decisão de encerrar a operação da unidade que eu trabalhava já há aproximadamente 8 anos, né? 7 anos na época. E assim, ali foi um misto para mim de sentimentos, né? Bom, eu acho que o primeiro que veio foi a frustração, porque efetivamente ali a gente estava trabalhando muito fortemente para tentar melhorar a operação, tentar melhorar os resultados, etc. E a gente estava vendo melhorias, mas não foram suficientes para reverter a decisão, né? Aí a outra, sei lá, acho que então foi frustração, foi um pouco de preocupação com o futuro, não só meu, como de aproximadamente, de pensar que ia impactar mais ou menos 300 famílias, 300 ou 350 famílias, entre empregados diretos e indiretos, né? Terceiros, né? Quer dizer, todos esses aí seriam impactados de alguma forma. E pelo momento de solidão que a gente vive, né? Porque naquele momento eu tinha informação comigo, eu tinha que imaginar como lidar com aquilo, uma coisa totalmente nova. Sem poder dividir, né? Sem poder dividir com ninguém. Essa é a pior parte, a solidão. De você ver aquele monte de funcionário todo dia chegando, entrando, saindo, e você sabendo o que vai acontecer. E eu fui testemunha, né, do clima organizacional, eu fui testemunha das relações entre aquelas pessoas, né? Eu nunca esqueço do seu Joaquim. Pois é, então você acompanhou bem, né? A gente vinha fazendo trabalho, né? Desde 2019, quando eu assumi a gestão do RH, a gente vinha fazendo um trabalho bem interessante ali de melhoria dos recursos humanos, né? A gente fez um trabalho de desenvolvimento das lideranças, foi muito bacana ali, onde a gente se conheceu, né? E eu acho que tudo isso, ele teve assim, todo esse trabalho, ele acabou dando uma alavancada bem bacana. Reenergizou as pessoas, né? E aí, quando você olha, você fala assim, puxa vida, agora isso aqui agora? vai decolar. Porque na sequência, né, veio a questão da Covid, veio toda aquela questão, quer dizer, a gente passou esse momento e aí quando a gente pensa agora vai decolar, aí vem essa informação, né? Bom, eu tenho uma frase que diz o seguinte, se eu só tenho limão, o que eu vou querer fazer uma laranjada, né? Tem que fazer uma limonada, né? Se é o que está disponível, vamos fazer. Então, quando o meu chefe na época, né, me perguntou se poderia contar comigo, né, para tocar esse projeto, né, que na verdade ele me nomeou para cuidar disso, né, fazer todos os detalhes, fazer todo o processo, eu falei, bom, ok, estou com vocês, né. Eu achei que ali eu tinha 2 alternativas, né, ou eu ir embora ou eu resolver ficar, né. E eu achei que profissionalmente não seria a melhor decisão eu ir embora. Por quê? Porque eu entendi que, apesar de ser uma notícia ruim, era uma demanda que a gente tinha que cumprir. E assim, para mim, não seria muito bom, né? Assim, eu acho que não seria muito legal eu abandoná-los nesse momento, né?
Então, eu tomei a decisão de seguir em frente, foi uma decisão, para mim, assim, que eu fiz consciente, né? E me preparei para enfrentar alguma coisa totalmente diferente, né? E aí, assim, a gente teve N problemas, N situações, né? Então, vocês conseguem imaginar, a gente teve que trabalhar mais ou menos 1 ano para preparar todo o projeto, né? Aí, depois que me deram a oportunidade de abrir, aí eu tive contato com a Priscila. A Priscila, porque eu identifiquei que ela trabalhava com uma consultoria que tinha sido indicada para mim como uma consultoria que poderia nos ajudar. Fiz o contato com ela, ela me apresentou para a consultoria. Assinei o NDA também, né? Eu falei, epa! Confesso pra você que eu chorei também de tristeza depois daquela reunião, que eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? Você assinou antes dele falar? Antes dele Antes, falar, a gente tava no café lá no Tatuapé. Exatamente. Sem saber se ia ter que enterrar o corpo, fazer uma desova. Pois é, não é uma coisa Não é fácil, mas eu fácil. acho que ali, para mim, foi o primeiro contato que, vamos dizer, para mim começou a ser algo que me ajudou, né? Porque, assim, foi o primeiro contato externo que eu tive de alguém que poderia me dar um apoio no projeto, né? E aí foi, assim, fantástico o apoio que a empresa me deu, né? E, assim, a gente conseguiu costurar toda a estratégia, costurar todos os acordos, né? Para poder entregar para os empregados também uma forma de reconhecimento, para não deixá-los simplesmente na mão. E, assim, eu tenho que reconhecer que a empresa fez um trabalho, assim, muito humano, né? Eu acho que, assim, intermediar isso para mim foi uma coisa diferente, uma coisa nova, mas que o resultado eu acho que foi bastante positivo, né? Assim, de tudo que aconteceu, né? Assim, a gente depois disso, né? A gente preparou um plano e a gente teve que negociar com os funcionários, negociar com o sindicato. Que acho que é uma das partes mais árduas, né? Desde que o mundo Foi, é mundo. Foi um momento muito difícil, inclusive, né? Foi num feriado também, uma véspera de feriado, uma sexta-feira que eu tive que despencar do Brooklyn para Guarulhos. Com urgência. Com urgência, embaixo de uma tremenda chuva, mas cheguei lá e saí de lá 11 horas da noite, e aí trabalhei no feriado para poder costurar a aprovação do acordo e discutir com eles na terça-feira quando voltavam, né? Mas, enfim, foi bem sucedido ali aquela conversa e a gente foi com o sindicato, resolvemos, enfim, seguimos em frente. E aí, na verdade, o que acontece, né? Em paralelo a isso também, a gente teve que negociar com fornecedores, né? Fornecedores que a gente precisou ir descontinuando, né? Teve algumas negociações bem pesadas também, né? Porque não é fácil. Tem penalidades. Tem penalidades, tem uma série de coisas, né? Mas, assim, a parte da negocial é que é mais difícil, né? Mas, graças a Deus, também todas foram bem sucedidas, né? E assim, eu observei, né? Depois, né? Com o tempo, né? Um misto de comportamentos por parte dos impactados, né? Dos seres humanos. Exato. É assim, a gente teve pessoas que entenderam muito bem, elogiaram a empresa por tudo aquilo que foi feito e falaram, bom, não tem problema, vamos em frente, e aí saíram e se recolocaram rapidamente, porque assim, a NTN, ela, durante o processo, né, ela preparou muito bem as pessoas, né, e assim, as pessoas estavam, principalmente aqueles que eram de operação, né, tinha um monte de empresa interessada nessa mão de obra, porque era realmente uma mão de obra muito preparada, muito qualificada, né. E mesmo as pessoas também de outras áreas, né, das áreas administrativas e tudo, né, sempre investiram bastante e essas pessoas se recolocaram também muito bem. Então, acho que isso foi um efeito muito positivo, né. Agora, tiveram pessoas que, por sua vez, foram mais resistentes e tiveram, às vezes, até algum comportamento, assim, até um pouco inadequado, né.
E em todos os níveis, né, Roberto? Em todos os níveis. Infelizmente, em todos os níveis, né? Quando a gente pensa assim, se a gente pensa assim, puxa, muitas vezes a gente ouve o pessoal falar, não, o pessoal do chão de fábrica. É difícil. Não, isso é preconceito, gente. Eu acho que eles são os mais fáceis de Isso é lidar. preconceito, porque assim, eu pelo tive, chão de fábrica. pois é, eu tive situações em todos os níveis, entendeu? Então, infelizmente, alguns comportamentos aí foram ruins, né? Mas, enfim, aí também a gente não tem controle sobre o que cada um faz. Mas, assim, o lado positivo que eu enxerguei, assim, que várias pessoas que eu tive contato depois e estou tendo contato até hoje, né? Quase que uma unanimidade, o pessoal elogiou a postura da empresa. Inclusive o sindicato fez um elogio para a gente. Né? O sindicato nos falou, olha, sinceramente nós nunca vimos alguém fazer o que vocês fizeram. E o importante disso, né, de novo, é a gente saber que está lidando com seres humanos. Muito bem. O que significa isso? Significa que, por pior que seja a notícia, você tem que transmiti-la. Como forma de amenizar, você busca algumas alternativas, você busca fazer algumas coisas, né? Então a empresa ofereceu, por exemplo, um suporte psicológico, ofereceu um treinamento, ofereceu uma bonificação, né? Uma série de coisas que amenizaram essa situação. Né? E efetivamente as pessoas puderam partir para outros desafios e aqueles que souberam lidar, né, com essa parte emocional estão tranquilos, né? Superaram. Eu entendo que para mim, né, mais uma vez olhando isso, né, uma das coisas que eu já tinha isso como convicção, mas acabou reforçando, né? É o seguinte, que a gente, como profissional, né, tem que buscar criar a nossa marca. Né? O que significa isso, né? Significa que o Roberto Abreu, ele é uma pessoa que tem que ser reconhecida como profissional que vai ser capaz de tocar um projeto desse tamanho, por exemplo. Né? Para isso, o que é preciso? É preciso a gente investir na gente. Sabe, um profissional, ele tem que ter a ideia de que ele não pode ficar só esperando a empresa investir na carreira dele. Ele tem que investir e gerenciar a carreira dele. Eu acho que isso é essencial. Porque se você faz isso, na verdade você acaba ficando com a empregabilidade maior. Você estando com uma boa empregabilidade, se acontece um fato como esse, você está preparado para ir para outro lugar. Você está preparado para fazer outra coisa. E você está preparado para passar essa situação. Que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer empresa. Qualquer lugar, né, que você tiver, não é? suscetível a isso. Exato. Então, não é uma coisa específica ali daquele momento. Né? Então, acho que assim, essa eu acho que é uma grande lição que a gente tira. Né? E aí eu procurei, né? Falei, bom, qual vai ser o meu futuro, né? Então, eu particularmente me preparei para ir para o mercado de uma outra forma, não mais como um funcionário, mas como um empreendedor. E aí, assim, como a Priscila falou, fui buscar algumas... Eu olhei para mim e falei, poxa, o que o Roberto Abreu precisa, né? Ele precisa melhorar alguns pontos aqui, naturalmente. Isso vem do autoconhecimento, você faz uma autoavaliação, você fala, bom, eu posso melhorar aqui, validei com ela algumas ideias que eu tinha. Aliás, aquela conversa foi extremamente positiva para mim, porque... Você fez um monte de coisa com aquarela também, né? Foi nos nossos cursos. Então, eu acho que foi muito legal, porque assim, foi o início de uma relação, né? A gente se conheceu lá nos cursos lá, depois a gente teve esse contato. E assim, eu acho que a conversa que a gente teve, né, ela serviu para validar para mim algumas coisas que eu tinha de perspectiva e eu acabei encarando, né? E aí eu fui buscar algumas certificações, fui buscar alguns conhecimentos que, apesar de eu
Alguns eu já tinha, mas precisava reforçar, outros eu não tinha, foi melhorar. Enfim, e aí passei por essa situação. É fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que superar, não é? E olha, Roberto, eu vou te falar uma coisa agora da perspectiva do fornecedor, né? Interagir com você com a aquarela, com a empresa com a aquarela, interagir também através dessa grande consultoria, que eu acho que a gente pode citar a LHH, que é uma pioneira, que é uma gigante nessa questão, né, da desmobilização, da transição de carreira, e da perspectiva de fornecedora, né, a gente também foi muito bem acolhido por você, pelo teu time. A gente passou, eu pelo menos, né, eu passei 2 semanas morando em Guarulhos por conta dos horários, né, das trocas de turno, e a gente sempre foi tratado com muito respeito, com muito carinho. A gente percebia, né, nas pessoas esse sentimento, né, mesmo na dúvida, mesmo no medo, de muita gratidão pelo nosso trabalho, pela nossa ajuda. Então, de verdade, foi um projeto, mesmo com um desfecho triste, foi uma experiência muito enriquecedora, acho que para todos nós. Assim, Priscila, esse seu comentário, ele reforça a ideia que eu tenho do seguinte, né? Muitas vezes a gente é chamado a participar de um projeto como esse, por exemplo. Você está 100% preparado para isso? Não estou. E acho que ninguém estaria. É muito difícil, né? A menos agora, se me convidarem para um outro projeto, talvez eu esteja, mas... Um pouco mais embargado. Mas o que acontece é o seguinte, na verdade, né? A gente tem que estar disponível, né? E quando a gente está disponível, o que eu quero dizer com isso? A gente está aberto as novas experiências, né? E aí, quando você vai deparar com uma situação que você não sabe como lidar, o ideal é a gente buscar apoio. E esse apoio, ele pode vir através de várias formas, né? No nosso caso lá, eu busquei através da Priscila, que já era um contato que eu tinha. Ela me levou até a LHH, a gente expandiu com outras pessoas. E assim, da mesma forma eu fiz com o escritório de advocacia, com uma consultoria, com outra consultoria que nos apoiou também no projeto. E tudo isso acabou trazendo para mim as informações que eu precisava, né? Cada um veio agregando e a gente vai expandindo, vai alimentando. E aí, assim, por mais que a gente não tenha a experiência naquilo, nunca lidou com aquilo, se você consegue abrir essas portas e buscar ajuda, você consegue superar aquele momento. E eu acho que isso é importante porque quando a gente para e pensa assim, na carreira da gente, né? Quando a gente chega numa posição de gestão, muitas vezes é uma posição que você tem fica ali solitário, né? Muitas vezes você não tem com quem compartilhar as suas dores, as suas fraquezas, etc. Por quê? Porque às vezes você tem um par, você não vai querer compartilhar muitas vezes com ele a sua fraqueza, pode, né? Porque fica ruim, né? Então, nesse aspecto, tem uma figura muito importante que muitas vezes ela é maltratada no mercado, que é o coaching e o mentor. Se eu tivesse conhecido o poder dessas duas ferramentas antes, né? Eu acho que eu estaria... Mas eu acho que, assim, nunca é tarde para a gente aprender. Acontece, e acho que, assim, o coaching e a mentoria são 2 processos que são muito bons para os profissionais, né? Eu acho que os profissionais podem e devem usar desse argumento, dessa ferramenta. Por quê? Porque dá para a gente fazer as coisas sozinho? Dá. Mas com ajuda, fica mais fácil e mais rápido a transformação. Então, acho que assim, isso é essencial e ficou muito claro que quando eu comecei a conversar com o pessoal, eu falei, puxa, abriu para mim, cada conversa que eu tinha abria portas e eu falava, não, acho que o caminho é por aqui, dá para ir por aqui. Aí eu chegava lá, tinha outra dúvida, eu ligava para ela e falava, bom, e agora o que eu faço? Ok, então a gente vai pegando essas dicas e eu acho que ajuda muito.
Eu acho que nesse ponto específico, né, eu acho que cabe uma outra questão que a gente trouxe para você. Você Qual saiu desse furacão aí, fez uma transição de carreira, né? Você resolveu aí empreender. E para você, quais são os maiores desafios que tem aí nesse seu processo de transição? Que tem acontecido, né? Bom, vamos lá. Assim, acho que o primeiro e mais difícil ponto, né, é a gente mudar a chave de deixar de ser um CLT e virar um empreendedor. Por quê? Por muitos anos eu fui CLT, né, sempre fui praticamente, né, na carreira. E aí você se habitua a ter uma renda fixa ali, né, que você pode contar com ela, você se habitua a ter ali uma série de benefícios que te dão um conforto, né? Bem ou mal, você está remunerado por aquilo ali, e na verdade você está vendendo horas, né, por um determinado preço, e, enfim. E aí quando você se torna empreendedor, muda um pouco esse panorama, né? Você tem, vamos dizer, uma renda passa a ser uma renda variável, você muitas vezes tem a incerteza de que, poxa, eu vou empreender, mas será que eu vou conseguir vender? Como vai ser isso, né? E aí você também tem que focar naquilo que você vai oferecer, né? O que vai ser o seu foco, né? O que você vai ofertar? Eu acho que essas são as principais dificuldades, né? Depois que eu ajustei um pouco, eu trabalhei um pouco, validei, né? Até na conversa com a Priscila, eu falei, eu acho que a bagagem que eu tenho acumulada, ela me faz partir para um novo caminho, mas já com uma boa experiência, né? Sou novo nessa função, mas tenho bastante, não estou começando do zero, né? Que é o que muitas pessoas pensam, né? Exatamente. E isso acabou dando um gás bacana, né? E assim, se tornar empreendedor, a grande mudança que acontece é o seguinte, que onde você via problemas antes, hoje você vê oportunidades. Empreender nada mais é do que você enxergar oportunidades e enxergar alternativas para corrigir aquilo, para mudar aquilo, para consertar aquilo e ser remunerado por isso, né? Então, assim, quando cai essa ficha para você, é muito interessante, porque você muda totalmente. Então, para mim, uma das mudanças que eu fiz, né, foi de que eu arrumei um escritório para mim, fica pertinho da minha casa. Então, eu já ganhei nessa questão de trajeto, eu já ganhei pelo menos 2h30, 3 horas por dia. De produtividade. Isso, eu transformei em leituras, né? Transformei em estudo. Então, tudo isso acabou contribuindo para um amadurecimento do projeto muito grande, né? Eu acho que funcionou bem legal, está indo bem, estou bem motivado, um monte de portas vão se abrindo, um monte de alternativas vão surgindo. E, como você falou também, a gente começa a enxergar, por exemplo, a parte do ecossistema como uma alternativa. O que é o ecossistema, para quem não conhece? É a gente unir as forças, né? Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho que é complementar ao trabalho que a Priscila oferece e ela sabe do meu conhecimento, na hora que ela souber que tem uma oportunidade, ela pode me convidar a trabalhar no projeto e vice-versa, né? E não entender isso como uma concorrência, muito pelo contrário, como uma complementariedade. E eu acho que isso é legal porque a gente une forças, oferece um melhor trabalho para o cliente, né? Que esse é o principal, né? A gente oferecer qualidade para eles. A experiência, né, que você vai entregar ali no fim do dia. É isso aí. Ah, que bacana. Quanto conteúdo, né? Quanta coisa. De verdade. Mas não acabou ainda, que a gente ainda tem mais um episódio com o Roberto. E a gente se vê na quarta-feira, às 12h30, aqui no YouTube.